Saudações, Visão Global, hoje 26 de junho de 2024. Algumas notas que marcam a atualidade política internacional. Hoje, quarta-feira, a 26 de junho de 1945, foi assinado formalmente a Carta das Nações Unidas, documento em vigência até hoje, assinado na altura por 50 dos 51 países então pertencentes à organização multilateral. Diga-se que hoje em dia, ordinariamente, as Nações Unidas contam com 193 países. Portanto, a Carta das Nações Unidas entrou exatamente em vigor no dia 24 de outubro de 1945, após ter sido ratificada pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As Nações Unidas que este ano hão de completar 79 anos de existência. A ONU está a caminho exatamente de 80 anos que se vai celebrar em 2025. Nações Unidas liderada pelo português António Guterres. Ontem, em Moçambique, já referimos que foi o dia do 49º aniversário da independência alcançada a 25 de junho de 1975, na altura com a liderança do camarada e grande combatente pela liberdade, Samora Machel. E ontem, no quadro da celebração oficial, o presidente Filipe Nyusi proferiu um discurso à nação e, portanto, referiu sobre a questão relacionada ao terrorismo na região de Cabo Delgado, tendo Filipe Nyusi referido, e passo naturalmente a citar, que os terroristas sofreram as maiores baixas de todos os tempos. Centenas caíram no chão, ficaram fora de combate. Repito, segundo Nyusi, os terroristas ali em Cabo Delgado sofreram as maiores baixas de todos os tempos, centenas caíram no chão e ficaram fora de combate. E referiu mais que os terroristas serão completamente vencidos se existir união por parte, naturalmente, dos moçambicanos. Portanto, Filipe Nyusi otimista, e ali Moçambique tem contado com a ajuda das forças de manutenção de paz da SADC, que estão também já de partida, e também com as forças da República do Ruanda. Portanto, ontem, 49 anos da independência de Moçambique. Moçambique, que, conforme também já fizemos menção ontem aqui na rádio, irá a eleições no mês de outubro, sendo certo que existem 4 candidatos ali para a vitória no pleito eleitoral. Filipe Nyusi, que já não terá hipóteses de se candidatar. Ontem, o presidente de Angola, João Lourenço, teve a conversa com o seu homólogo de França, Emmanuel Macron. Portanto, tiveram ali em acertos, obviamente, da cooperação política, bilateral, diplomática, económica, e não só entre Angola e a República Francesa, e, portanto, os dois estadistas estão convencidos do aprofundamento da cooperação bilateral entre a República de Angola e também a França. Uma outra nota africana, e está na berlinda não por bons motivos, e sim por motivos altamente perigosos e altamente complicados, é que no Quênia, segundo relatos de ontem, alguns manifestantes em frente ao parlamento queniano foram mesmo mortos pela polícia. É que tem havido vários protestos em várias capitais, em vários sítios, em várias cidades ali no Quênia, derivado da aprovação do orçamento para 2024 e 2025. E esses protestos começaram, caro ouvinte, no dia 18 de junho, e ontem, então, com a aprovação do orçamento, houve excessos e houve ali confrontações dos manifestantes com a polícia, e resultaram em mortes que, portanto, segundo o que se pinta, mais de 10 pessoas
perderam a vida, vários manifestantes foram detidos e, inclusive, no domingo, caro ouvinte, o presidente William Ruto tivera mostrado disponibilidade em conversar, portanto, com os manifestantes. O que é que está a acontecer? Portanto, e também agora já foi aprovado mesmo o orçamento, é que os manifestantes estavam contra, portanto, a aprovação do orçamento derivado, portanto, do surgimento de algumas taxas novas e também, portanto, aqui do aumento de outras taxas. Portanto, houve a introdução de novos impostos, incluindo o IVA de 16% sobre o pão, é verdade, e também o imposto anual de 2,5% sobre os veículos privados. Portanto, de tal maneira que muita gente não concorda com essas decisões, com a implementação ou introdução destes impostos, e claro que foram manifestando. E surgiu um movimento, né, um movimento designado Ocupar o Parlamento, repito, movimento Ocupar o Parlamento. O objetivo dos manifestantes eram exatamente entrarem dentro do Parlamento e aí se instalarem. E, portanto, a polícia, de forma, claro, a controlar os ânimos e também os excessos, ia lançando gás lacrimogéneo, ia fazendo detenções e ontem, portanto, houve mesmo aqui também, acredita-se que houve excesso de zelo, segundo o que se pinta na imprensa internacional por parte dos manifestantes e resultou então em algumas mortes ali no Quênia. Portanto, tem havido pânico em várias cidades, não só em Nairobi, mas também em Mombasa, ali no leste, em Kisumu, em Eldoret, em Nakuru, portanto, e outras cidades ali quenianas, e de tal maneira que essas medidas impopulares por parte, portanto, dos governantes, derivam na situação meio complexa do ponto de vista económico e financeiro por parte, claramente, da República Queniana. E conforme sabe-se, o Banco Mundial já havia previsto um decréscimo do PIB ali do Quênia e, portanto, e as pessoas foram avisadas de algumas medidas difíceis e não acataram, então tem havido essas manifestações e ontem, infelizmente, houve morte de cidadãos e, claro, a situação continua em verdadeiro alvoroço ali no Quênia. E continuando a falar de Quênia, caro ouvinte, aqui essa semana ficará marcada exatamente pela chegada do contingente militar queniano ali em missão de paz na República do Haiti. É verdade, o objetivo é conter os combates ali das gangues no Haiti. São duas gangues que deixaram cair um governo, que deixaram cair um primeiro-ministro, e claro, o Quênia e William Ruto são os principais facilitadores da situação terrível que se vive no Haiti, uma situação muito, portanto, complexa e que tem sido acompanhada minuciosamente pela comunidade internacional. Portanto, tem havido vários crimes também, substancialmente, em Port-au-Prince, em Porto-Príncipe, a capital do Haiti, vários crimes de natureza ligadas aos assassinatos, aos sequestros e também à violação sexual. É que os mafiosos, caro ouvinte, estão mesmo com controlo, não absoluto, mas relativo ali, portanto, da capital Porto Príncipe. Portanto, e as tropas quenianas, portanto, hão de ter muito trabalho para a contenção da situação terrível que se vive atualmente na República do Haiti. Oxalá que essa mediação e esses esforços deste país africano tenham naturalmente sucesso. O que é o sucesso? É a contenção dos combates, é a realização de um pleito eleitoral livre e justo ali no Haiti e que naturalmente as gangues sejam colocadas no seu devido lugar. Portanto, gangues não podem pôr em causa a gestão de um país. Uma outra nota, na União Europeia já existem acordos preliminares, é verdade, caro ouvinte, segundo o que se pinta, e ontem ficou mais ou menos esclarecido,
é que a líder, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em princípio vai manter-se no cargo, vai continuar ali com a sua liderança. Portanto, ali no Conselho Europeu, em princípio, António Costa será o líder em substituição de Charles Michel. É verdade, António Costa, e também já temos dito aqui na rádio que o seu nome estava ali como sendo exatamente o mais cotado. É verdade, António Costa, antigo primeiro-ministro de Portugal durante 8 anos, será então aí o líder do Conselho Europeu. Haverá também uma alteração, que é no alto representante da política externa da União Europeia. Aqui a primeira-ministra da Estónia apresenta-se como a líder que estará em substituição de Joseph Borrell. Então, Kaja Kallas, a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, será então a alta representante da política externa da União Europeia, em substituição de Joseph Borrell, que durante alguns anos foi ali o principal representante da política externa da União Europeia. Quem também vai manter-se no lugar é exatamente a líder ou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. É verdade, Roberta Metsola, segundo o que se pinta aqui, é que vai continuar no cargo. Portanto, 2 substituições já ditas, e não obstante serem do ponto de vista preliminar, são as saídas de Charles Michel, do Conselho Europeu, e Joseph Borrell, ali da política externa, e existirá a manutenção de Ursula von der Leyen e também de Roberta Metsola ali na União Europeia. As eleições europeias de 6 e 9 de junho naturalmente trouxeram consequências, e as consequências estão aí visíveis. Na Rússia, 81 órgãos de comunicação social da União Europeia foram oficialmente bloqueados pelas autoridades da Federação Russa. E porquê aqui esta decisão do Kremlin surge exatamente como uma medida de retaliação à decisão da União Europeia, que no mês de maio também bloqueou o acesso de 4 órgãos de comunicação social estatais da Federação Russa do Espaço Europeu. Portanto, aqui fica muito difícil, substancialmente, para os jornalistas, o exercício livre das suas matérias e, portanto, dos seus trabalhos de reportagem e também de investigação aqui no quadro jornalístico. Portanto, aqui uma medida de retaliação por parte da Rússia, que decidiu então o bloqueio de 81 órgãos de comunicação social da União Europeia. Que situação! E falando em Rússia e nessa situação toda do conflito que envolve a mesma frente à Ucrânia, é que ontem surgiu decisão por parte do Tribunal Penal Internacional em emitir mandados de detenção contra o chefe de Estado-Maior da Federação Russa e também um mandado de detenção ali contra o antigo ministro da Defesa da Federação Russa. E as acusações são, naturalmente, ali em sede de crimes de guerra e também crimes contra a humanidade que estão a ser feitos ali contra o povo da Ucrânia. E diga-se, caro ouvinte, que esses dois não estão isolados. É que o ano passado vimos situação já análoga, que foi o mandado de detenção do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Portanto, continua a situação verdadeiramente complicada. Ontem, o dia também ficou marcado exatamente pela libertação do líder ali dos Wikileaks. É verdade. O homem dos Wikileaks, Julian Assange, saiu da prisão num acordo com a Justiça dos Estados Unidos da América, depois de ter aceitado declarar-se culpado por ter divulgado ilegalmente milhares de documentos confidenciais. Portanto, aqui Julian Assange, que durante vários anos
teve ali, portanto, refugiado na embaixada do Equador no Reino Unido e depois foi detido, portanto, e esteve detido ali em Londres. E agora é que Julian Assange, então, chegou a acordo com as autoridades norte-americanas e, em princípio, vai voltar para a Austrália. Esse caso de Julian Assange, vamos procurar analisar aqui o pormenor na rádio e saber exatamente sobre esse acordo. É que aqui o acordo refere que ele declarou-se culpado e agora as consequências. Portanto, saiu da prisão, portanto, foram, caro ouvinte, só para ter noção, foram mais de 700 mil documentos secretos dos Estados Unidos divulgados, é verdade, 700 mil documentos divulgados ali por Assange, portanto, há alguns anos. Portanto, que situação, mas é a notícia que corre o mundo, essa libertação de Assange, que durante mais de 10 anos era o alvo principal da justiça norte-americana e agora, portanto, aceitou a culpa e foi, portanto, solto. Cuide-os, é só mesmo assim ou tem outras implicações que naturalmente vamos procurar saber o que terá acontecido ali com Julian Assange. E falando nos Estados Unidos da América, amanhã é o dia então do debate presidencial, do debate entre Joe Biden, atual presidente, e Donald Trump, antigo presidente. Grande expectativa, os dois são os principais candidatos à vitória no pleito eleitoral que se realizará a 5 de novembro, ali nos Estados Unidos da América, os dois que andam em campanha. Grande expectativa para o debate envolvendo Donald Trump e também Joe Biden. No Oriente Médio seguem os conflitos, seguem as mortes, mais de 37 mil mortos, já fizemos menção, não há o ceasefire até agora. E falando em cessar-fogo, caro ouvinte, ontem a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, a senhora Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU, portanto, referiu exatamente que o Hamas tem sido intransigente, é verdade. E ali os líderes do Hamas são os principais responsáveis pela não entrada em vigor do plano de cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos da América. E esse plano de cessar-fogo do Washington foi aprovado em sede de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, segundo Washington, o Hamas é que tem feito fim-capé na não entrada em vigor do cessar-fogo. Nós ficamos por aqui, de recordar, caro ouvinte, que na sexta-feira teremos eleições em França e também teremos eleições no Irão, que se aguarda naturalmente com grande expectativa. Segue o Campeonato Europeu de Futebol e também segue a Copa América com bons jogos, muito bom futebol e está de parabéns o futebol internacional. Nós ficamos por aqui, muito obrigado, continuem no link da rádio porque está muito bem e bom resto de quarta-feira.